Vamos lá, nação, para mais um vídeo aqui no nosso canal. Chegou a hora da verdade para o Flamengo. O Flamengo fez mais um treino pesado no Ninho do Urubu. Dorival Júnior já fez as mudanças que precisava fazer no Mengão. Vidal vai entrar no lugar de João Gomes e chegou o momento da gente analisar os comentaristas do programa da ESPN Brasil, deixando seus palpites falando sobre essa grande final da Copa do Brasil. O Corinthians, que ontem fez um treino aberto para a torcida, foram mais de 27 mil pessoas assistindo o treino aberto. O Flamengo optou pelo treino fechado. E nós vamos analisar os comentaristas trazendo as notícias do Mengão aqui no nosso canal. Mas antes, nação, vai rapidinho. Escreva nos comentários o seu palpite para essa grande final. Arrisque o placar, coloque aí nos comentários. Escreva também de qual localidade você está assistindo nossos vídeos. Se você é do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, escreva qual estado, cidade ou país você está assistindo nossos vídeos, pra gente saber onde tem torcedor dando aquela força pro nosso Flamengo. Então bora reagir, créditos eu deixo ao canal da ESPN Brasil. Se você não é inscrito no canal, vai rapidinho aqui, inscreva no canal, ativa o sino das notificações para você receber sempre as notícias e as novidades do Mengão aqui do nosso canal, no seu celular, no seu computador, e ficar ligado porque aqui nós vamos trazer sempre o pré-jogo e o pós-jogo do Mengão para vocês, tá certo? E um detalhe importante, se você acredita que o Flamengo será campeão, explode o dedo no like. Vamos bater uma meta juntos de 1000 likes para esse vídeo, quero ver a força da nação, se a torcida está confiante de verdade. Então bora para mais um vídeo aqui no nosso canal. E abrir os dois volantes, aí deve colocar o Renato ali na frente. A gente não sabe, porque o Vitor pode fazer várias opções. O grande problema que eu vejo nesse sentido é a autonomia do Corinthians perante a pressão do Flamengo. O Flamengo vai pressionar o Corinthians. Joga em casa, sabe que tem condições de pressionar o Corinthians e colocar o Corinthians numa dificuldade enorme no começo do jogo, que é o fator surpresa. Você imagina se o Flamengo pressiona, rouba uma bola e consegue fazer o gol logo de cara. O que vai acontecer com o Corinthians? O jogo já é outro jogo, né? Posso colocar o Rafa Marques nesse papo com a gente? Vamos lá no Rio. O Rafa tá desde manhã acompanhando o que tá acontecendo na porta do CT, né? Do Ninho do Urubu. Rapaz, ele fez a barba! Rejuvenesceu 10 anos, Rafael Marques. É o cabelo igual do Prates. Amigo, o negócio é o seguinte... É o cabelo igual do Prates. O que aconteceu? Até a risca no cabelo. Bota o Prates no vídeo com o Rafa, separados na maternidade. Olha o cabelo. Até a risca é igual. É, só que um pega sol, o outro não, né? Um pouco mais daquele galã. Eu acho que o Prates tá um pouquinho mais judiadinho. O Prates tem um bronzeado escritório típico. Vocês estão com tempo, hein, Dani? O Rafael Marques tá esperando pra entrar lá pra falar, pra trazer as informações, gente. Vamos lá, informação. Ô, Rafa, diante do que a gente tá falando aqui, conta pra mim, expectativa, você que tá acompanhando aí mais de perto, né? Eu imagino como Zé um Flamengo muito mais propositivo, que vai tentar, óbvio, diante do que o Corinthians também vem pra fazer, mas ficar com a bola e resolver no começo do jogo, porque sabe justamente da angústia que é se esse Maracanã não recebe 1-0 no começo desse jogo. Verdade, Dani, tô contigo nessa. Um abraço a você, beijo a você, né? Ao Pedro Ivo, ao Zé, ao Vitor Biner. Um abraço aos amigos do Porto, viu, Pedro? Viu, Vitor Biner? Mas, e ao Prates, vai na minha. Enquanto eu falo de mim, eu não falo de você, tá? Deixa tudo comigo, amigo. Eu absorvo tudo. A verdade é uma só, né? A gente sabe que o Flamengo tem uma questão própria de natureza de jogo e que é ainda mais potencializada essa questão quando o jogo é no Maracanã. Não dá para o Flamengo renunciar à sua característica. É impossível. Uma massa presente, com mais de 65 mil pessoas empurrando o time, dá para imaginar o Flamengo cozinhando o jogo, tá trocando passes sem muita verticalidade, utilizando movimentações limitadas sem a bola? Não. Eu consigo imaginar o Flamengo tentando ser o mais impositivo possível, justamente para poder tentar fazer um gol logo no início e aí puxar a torcida toda a seu favor, já estará lá para apoiar o time e aí causar mais desconforto ainda ao Corinthians. Eu imagino a tônica do jogo sendo exatamente essa. O Flamengo atacando desde sempre e o Corinthians testando o tempo todo o poderio do seu sistema defensivo. Aqui na porta do CT Jorge Elal, o Ninho do Urubu, os jogadores estão saindo e nós temos a presença aqui de alguns torcedores. A quantidade é bem menor em comparação à semana passada, quando nós trouxemos aqui no F90 a saída do ônibus, né? Naquela oportunidade havia mais ou menos 200 pessoas esperando para que a delegação saísse em direção ao aeroporto do Galeão. Hoje apenas 25 torcedores, pude contar um a um, presentes aqui na porta do CT Jorge Elal e
esperando algum contato com alguns jogadores, né? A maioria passa direto, não para poder atender aos torcedores. Um deles foi o Pedro, que saiu agora há pouco, virou aqui para a esquerda, sentido Grota, e foi para casa dele, não atendeu os torcedores, mas outros jogadores param para dar autógrafos, tirar selfie. São os casos do Pablo, zagueiro, Ayrton Lucas, lateral esquerdo, o Daniel Cabral, meio-campista, e agora quem está ali parado é o Juan, ex-zagueiro do Flamengo, que está ali também, né? Ele pertence ao staff do Flamengo e nesse momento para atender aos torcedores que nesse momento estão aqui na porta do Ninho do Urubu, aguardando a saída dos jogadores e demais profissionais. O Flamengo não concentra de véspera. É sempre bom informar que a concentração é aqui mesmo, dentro do CT. Tem um hotel com toda a estrutura aqui no Ninho do Urubu. Os jogadores são liberados, a atividade foi pela manhã e se reapresentam amanhã às 11 da manhã. Meio-dia o almoço, depois tem mais uma refeição e a saída para o Maracanã. O jogo é 9h45 da noite. Aí sim, amanhã, nesta saída aqui do CT Ninho do Urubu em direção ao Maracanã, é que há uma expectativa maior da presença da massa, mais uma vez, carregando o time. Dani e amigos. Ô Rafa, fica aí, vai chamando a gente aqui para participar junto também. Eu vou ler mensagem aqui que está chegando. Os torcedores do Flamengo ficaram bravos. Eu não sei se foi com o Pedro Ivo, se foi com comigo? Com acho que com todo mundo. Não sei, não. Comigo acho que foi sim. Eu não. Por que você não? Porque eu não falei. Eu vou ler uma mensagem que representa o que estão dizendo aqui na hashtag como um todo. O Corinthians é um grande clube, tem que se respeitar sempre. Mas vocês estão falando de um time sólido que eu ainda não encontrei. Talvez em amostras de um jogo ou outro, mas isso não é parâmetro. O Flamengo é melhor. É só assistir mais o Corinthians que ele pode encontrar. Não, e a gente tem de levar em consideração... Não seja mal educado com o fã de esporte. Não, pelo contrário, estamos respondendo. A gente tem de levar em consideração, pessoal, e fãs de esportes, que é o seguinte, o jogo de amanhã é um jogo diferente dos outros que nós vimos até agora. O que nós vimos até agora, claro que é um parâmetro, é uma referência. Agora, amanhã é uma final. Inclusive, amanhã é uma outra conversa em relação ao que a gente viu até então. Inclusive, o 0-0 do jogo da ida, muito diferente da dinâmica do que foi o mata-mata da Libertadores, já explica para o nosso amigo fã de esporte que é um time diferente. O peso do Maracanã nessa final, já que a gente está falando da ida. Tem dois pesos. O do Maracanã a favor, o de não jogar em Itaquera, onde o Corinthians foi muito mais forte, até nos piores momentos da equipe. Eu acho que tem dois aspectos aí. O Maracanã... Acho que tem um outro peso. Acho que tem um outro peso que precisa ser levado em conta. A Dani, que frequentou muito até Rio de Janeiro... O Maracanã, quando começa a passar o tempo demais, o gol não sai, a tensão aumenta e o placar não vem, você está esticando terceiro, quarto tempo ali sem gol. Ele também pressiona, ele assusta também. Você não acha que isso depende muito da performance do time? Mas é claro, mas eu estou falando que em algum momento, caso a coisa não funcione, ele não é exatamente algo... Dani, até me corrija se eu estiver falando besteira. Ele não é aquela coisa que ele só te empurra, ele também pressiona. Eu acho que eu não vejo vaias, tá? Eu não vejo uma pressão nesse sentido. Mas às vezes o silêncio do Maracanã, quando você precisa do resultado... É o silêncio que grita. Mas eu acho que o silêncio... Ele deixa de ser simplesmente o estádio que joga a favor. Mas eu acho que o silêncio tem dois tipos de silêncio aí. Tem o silêncio daquela ansiedade pelo gol, por aquilo que o time está jogando. Sim. É bola na trave, é bola cruzada, é o goleiro fazendo... né? Então todo mundo fica naquela ansiedade. Aí você tem um silêncio meio que aquele murmurinho, que todo mundo fica, vai sair. E tem aquele silêncio que é o seguinte... O Corinthians martelando o Flamengo, o Flamengo com dificuldades de sair e todo mundo apreensivo. Esse é um silêncio que pode preocupar. Né? Isso que eu acho que na cabeça dos jogadores você consegue sentir, porque o jogador começa ali. O Flamengo martelando, o Flamengo pressionando, a gente não consegue sair com a bola nos pés. Pô, o que eu vou fazer? Você começa já a prestar um pouquinho mais atenção, você se posiciona melhor, você não arrisca tanto, joga a bola pro lado do campo do Flamengo, se organiza e tenta pressionar. O silêncio não pode trazer o desespero dentro do campo. Sim, para as duas equipes. Para as duas equipes, porque quando passa o silêncio do murmurinho, que tá na hora de sair, o jogador do Corinthians passa aquela não insegurança, não é isso, mas o jogador do Corinthians se preocupa mais. Porque ele está sentindo no jogo ali a pressão do time do Flamengo. Agora, quando é o inverso, né, quando é aquele silêncio que o Corinthians está jogando, que está com tranquilidade, que consegue administrar o jogo, aí a preocupação inverte. Aí que o Birner tocou num ponto que eu acho que é anterior a esse silêncio, né? Porque esse silêncio a gente está prevendo um cenário que não seja favorável ao time da casa, que é o Flamengo. Você estava tocando num ponto aqui que é para o início do jogo. A gente está fazendo projeção de 1000 cenários aqui, não é específico, nem que vai ser assim. Claro. Sim, eu acho que a primeira coisa, jogar com a sua torcida é sempre uma coisa muito favorável. Lógico. Né? E eu acho que a própria torcida precisa ter noção que ela tem que jogar o jogo dela independentemente do jogo do campo. Isso a gente elogia tanto algumas torcidas de outros países e algumas daqui. A torcida tem que fazer o jogo dela, toda a torcida, independentemente do jogo do time em campo. Né? A torcida joga também.
o jogo, principalmente numa partida como essa, que o Prat chamou a atenção, um jogo de caráter diferente, um jogo decisivo. Eu também vejo em campo jogadores em ambos os times que conseguem lidar com esse tipo de pressão. Lógico que o futebol é tão grande que às vezes ele engole as pessoas mais bem preparadas, mas o Flamengo tem ali, vai ter o Vidal, o Flamengo tem o Gabigol, acostumado à decisão de Libertadores, tem ali a Arrascaeta, vai ter Everton Ribeiro, tem tantos jogadores ali acostumados com decisão, Felipe Luiz, então, nem se fala, o Corinthians tem o Cássio, tem o Fagner, tem o Renato Augusto. Esses caras precisam lidar com essa situação. Ser um grande jogador de futebol exige que você lide com essa situação. Sim. E que você saiba usar o ambiente. Né? Eu sempre cito eu me lembro muito bem, uma vez quando a gente foi eliminado pelo São Lourenço, no Pacaembu, acho que uma Copa Sul-Americana, e eu lembro dos jogadores do São Lourenço entrando em campo, na frente da Gaviões, isso 50 minutos antes do jogo. Naquela época não se tinha o hábito de aquecer em campo, não foram aquecer. Pararam na frente da torcida e começaram a olhar. Começaram a olhar, a torcida começou a cantar, a xingar. Volta o vestiário e tal. Volta o jogo, eu percebi claramente que eles estavam se alimentando da torcida contra. Eles gostavam de jogar. Vou dar um exemplo. Porque, só mais uma coisa, é o jogador sabendo usar quem está contra e quem está a favor. Quem vai saber usar melhor? Quanto mais, assim, é lógico que quando jogava ao lado da torcida do Corinthians a nosso favor, realmente é um peso, é uma empolgação diferente. É uma responsabilidade diferente, porque você corre por aquelas pessoas que se sacrificaram e que estão ali te assistindo. Então você tem um laço emocional muito forte. Agora, quando é contra, você tem um laço emocional com essa torcida que está sempre presente com você, porque quando você joga em clubes de massa, a torcida já está inclusa, né, no pacote, mas só que você usa disso para falar assim, peraí, eu vou calar essa torcida, eu vou fazer esse estádio ficar quieto, eu vou... Mas você tem jogador que sucumbe, Zé. Quem no Corinthians tem essa personalidade? Cada torcida tem a sua característica, né? Aí eu vou dizer para vocês, a experiência que eu tive é uma dos símbolos, uma das coisas mais legais e emocionantes que eu tive. O Corinthians, em 95, tinha o hábito do Toninho Camarão, que está nos assistindo também, um grande abraço, professor. Ele nos colocava para aquecer no estádio, no campo. 30 minutos. Vai logo ser xingado ali. Vai no campo para sentir como é que está o jogo, como é que está sentindo. A desculpa era sentir o gramado. Na verdade, não. Era para você se ambientar com tudo. Sim. Né? E na final da Copa do Brasil, contra o Grêmio no Olímpico, o Felipão colocou acho que uns 4 ou 5 seguranças para não deixar o nosso time sair para aquecer. Mas, assim, sério, os caras, 2 armários, assim, os caras muito fortes. A turma, né, a minhoquinha foi André Santos, eu, tal, nós pequenininhos, né, Marques, Marcelinho, vamos sair, não dá para sair, vocês estão proibidos, não vai. Voltamos pro vestiário, aí veio o peso pesado. Célio Silva, Vitor, Bernardo, os caras vieram com tudo, atropelaram, assim, a gente tinha combinado, vamos passar por cima de todo mundo, tal. Passamos. Quando nós entramos, a vaia foi tão grande que quando nós entramos no vestiário, nós falamos assim, hoje a gente não perde. E quanto é que foi o jogo? Não perde. Foi 1-0 pra gente. Porque aquela carga emocional da vaia, a carga emocional que os próprios seguranças nos deram quando falaram, vocês não entram. Porque o jogo começou ali, né? Ali o jogo já começou. Chita Verde lembrou que o jogo do Sul-Americano foi na Mercosul, tá? Tá ali. Boa. Ali foi assim, você ligou a chavinha, sabe a chavinha assim? Sim. Aí Deixa eu botar o Rafa aqui nesse papo, Rafa, para fechar essa questão de Maracanã, de torcida. A gente sabe da força da torcida do Flamengo também quando lota esse Maracanã e canta, mas eu acho que tem um ponto de mudança no gramado que também é interessante para a gente debater, né? A saída do João suspenso e a entrada desse Vidal com toda a experiência que tem e hoje com um pouco menos de característica de marcação, como tem o João específico ali. Fecha aí esse Maracanã e já vamos começar a entrar no que vai diferir no Flamengo simplesmente por essa mudança. Então, Dani, só para dizer que o debate é bem consistente, mas cada torcida tem a sua característica. E acho que nessa final nós temos 2 torcidas que têm componentes diferentes de comportamento médio. A do Corinthians, ela costuma apoiar o tempo todo de maneira indiscriminada, do primeiro ao último minuto. Se o time perder, jogar mal, tiver uma performance abaixo, aí vai no final. A do Flamengo é muito de acordo com o que o campo fala. Aquilo que o time demonstra em campo baliza o comportamento do torcedor. E eu não me refiro só a jogar bem ou jogar mal. Ao
futebol ser vistoso, técnico, circense. Eu me refiro à entrega, à dedicação, essa história de raça, amor e paixão. O torcedor do Flamengo é muito afeito a isso. Se ele percebe em campo o time se empenhando, se desdobrando, ele vem junto. Se ele até percebe um time mais letárgico, um time mais lento, meio fora ali da rotação do jogo, é um torcedor que começa a cobrar, inclusive precocemente, com 25, 30 minutos, está cobrando. Vimos isso no Fla-Flu, nesse ano, Maracanã, Campeonato Brasileiro. E só para atualizar, acabaram de passar por aqui, Rodrigo Caio e Diego Ribas, 2 jogadores também que saíram, pararam para atender aos torcedores, tiraram fotos, deram autógrafos, enfim, aquela seletividade. Uns param, outros não, e viva o Estado democrático de direito, Dani. Boa, pra gente entrar em João Gomes e Vidal, o Diego Ribas cabe nessa conversa também, porque acho que, não sei se o Vidal vai ter autonomia de jogar 90 minutos, ele só fez isso uma vez em um jogo contra o Bragantino. E era um jogo resolvido, acho que uma característica bem diferente do que vai ser esse jogo de amanhã, inclusive em intensidade, né, Rafa? Sem dúvida, essa é a preocupação de contar com o Vidal, né, Dani? Porque aqui não se discute a carreira do Vidal, a experiência do Vidal. Esse tipo de jogo não mexe, assim, o Vidal não vai sentir o jogo, o Vidal não vai jogar pior porque vai estar o Maracanã lotado em uma final de Copa do Brasil contra o Corinthians. Né? Claro, é o estímulo. Eu acho que ele é da turma que lida muito bem, traz isso pra ele. Exato. A dúvida que a gente tem em relação ao Vidal é a intensidade e o ritmo dele para 90 e poucos minutos. Isso me parece que é uma dúvida que o Flamengo vai ter, que o Dorival vai ter. Ele está pensando em um jogador que é muito bom com a bola, um jogador que muitas vezes determina o ritmo que ele quer para a partida. Mas agora, ele tem, por exemplo, ele recupera a bola, ele marca tão bem quanto o João Gomes. Ele ajuda a construir melhor o jogo do que o João Gomes. Então, acho que assim, o Flamengo perde por um lado, perde um jogador que está muito bem, concordo com vocês, muito regular no ano, o João Gomes, cresceu com o time também. Pedro Ivo quer discordar. Mas o Vidal, esse é o lado que perde. Quando o Flamengo, por exemplo, não tiver a bola. Agora, com o Flamengo com a bola, um jogador que passa muito bem, um jogador que sabe, por exemplo, ganhar falta, um jogador que sabe conversar com a arbitragem. Vai chegar perto da área mais vezes do que chegaria o João Gomes. Abordar a arbitragem. Tudo isso tem um peso também. Eu tenho outro ponto sobre o Vidal. Concordo com tudo que você falou da característica, porque o Vidal é isso. Mas o Vidal, muitas vezes nesse Flamengo, foi o cara que talvez o Flamengo precise no segundo tempo com alguma coisa mais construída, uma vitória mínima. É o que você falou. Ele, muitas vezes, é quem dita o ritmo desse Flamengo. É ele que diz onde a bola vai passar. Mas jogando em 30 minutos, você está falando isso. É ele que diz onde se a bola vai acelerar ou se não vai. Num segundo tempo, talvez em casa, com uma mínima vantagem construída, ele é muito importante. E talvez, ainda que não entregue uma intensidade de 15, 20, 25 primeiros minutos ali. Eu acho que não necessariamente vai ser algo de faltou economia, faltou gás. O tanque esvaziou, troca o Vidal. Não me preocupa, se técnico do Flamengo fosse o Dorival, muito essa situação do Vidal. Eu acho que você pensa muito mais na qualidade e no que ele te assegura com bola do que exatamente só o fôlego, só a intensidade do Vidal. Será que dura 90 minutos? Será que não dura? Eu não acho que o debate cai só para esse lado do Vidal, não. Eu acho que ele traz muita coisa, Zé, mas para te passar, a zaga não fica um pouco mais desprotegida com essa dupla de volantes do que se você tem o João ali de primeiro volante? Então, eu ia falar sobre isso exatamente, porque o que aconteceu? O Corinthians conseguiu jogar no primeiro jogo 25, 30 minutos, que foi o período em que o Renato Augusto conseguiu fazer uma marcação no Thiago Maia, conseguiu acompanhar o Thiago Maia. A partir do momento em que o Thiago Maia conseguia sair para ditar o ritmo um pouco de jogo, o Corinthians teve dificuldades. Aí o Corinthians se retraiu, né, se fechou um pouquinho para poder jogar. O que eu acho é que assim, o Vidal ele vai ficar, dependendo do que acontecer em relação à postura do Flamengo, eu acho que ele vai ficar mais tranquilo para jogar do que no jogo contra o Corinthians, no primeiro jogo. Como assim? Eu acho que diz muito mais sobre o Flamengo com a bola do que o Flamengo sem. Mas o que eu quero dizer, o que eu estou pensando é o seguinte, porque o Flamengo, a tendência é que o Flamengo vai ditar o ritmo do jogo. Ele vai pressionar, então ele tem a bola. O Vidal é um cara que se posiciona muito bem. Ele não é um cara que fica dando pique. Não. Ele não consegue fazer isso, porque se ele fizer isso, em 15 minutos ele está cansado. Né? Então, o que eu falo é o seguinte, o que depende muito é do Thiago Maia. Porque o Thiago Maia... Foi muito bem no primeiro jogo. Então, porque o Thiago Maia se desgarrando do Renato, e aí eu estou fazendo uma projeção dentro daquilo que eu imagino e espero que seja de desenho de marcação, de confronto, vai ter um 3 contra 2. Vai ter um 4 contra 3.
Entendeu? Então a possibilidade de você ter um jogador do Flamengo a mais no meio-campo sempre te dá um pouco, aumenta a sua autonomia, aumenta o seu tempo de intensidade durante 90 minutos. Por quê? Porque eu não preciso me desgastar para correr atrás do jogador. Eu estou sozinho, então é o jogador do Corinthians que tem que se desgastar para poder... Por isso que eu acho que o ponto é esse. Tem muitas coisas em relação a isso, porque assim, eu acho... Esse jogo, pontualmente, não pontualmente, mas esse jogo, nós estamos falando de estádio, o estádio ele vai determinar muitas coisas. Porque joga dentro de casa, o Flamengo joga dentro de casa e o Flamengo não tem um outro jogo. É o que o Prats falou, isso é uma final. A final do Flamengo o Flamengo não pode ter o mesmo comportamento que teve no campo do Corinthians. Então a intensidade com a bola deve ser outra, a marcação sem a bola deve ser outra, porque o Flamengo tem que criar coisas novas. Porque se o Flamengo não criar coisas novas, o Corinthians vai jogar na zona de conforto dele. O Corinthians vai se posicionar, eu não acredito que venha com o Adson, eu acho que deve vir com o Mosquito. Para justamente se posicionar e tentar sair no contra-ataque, porque aí você tem 3 jogadores de velocidade. O Watson vem por dentro, o Mosquito é por fora. Então o Felipe Luiz provavelmente vai se preocupar com o Mosquito, diferentemente do que ele fez com o Watson. Sim. Porque o Watson naturalmente levava a bola até o Felipe Luiz. O Mosquito vai tirar a bola do Felipe Luiz, ou seja, então você vai abrir os espaços para que o Renato possa jogar. Então tem muito do que o Flamengo vai propor. Só uma coisa, eu acho que o Corinthians tem um problemaço quando o Flamengo tem a bola. A minha dúvida é quando o Corinthians conseguir fazer a transição rápida, se o Flamengo não vai ter um problema, porque o João Gomes não vai estar em campo. A minha dúvida é só essa, porque com a bola, o Corinthians tem um problemaço. Mas eu acho que passa... Porque o Flamengo, com a bola, é dramática a situação. Eu acho que passa mais pelo que você falou, Zé, dentro da pergunta que está dentro do exposto. É porque eu acho que a dinâmica vai ser muito mais. O que aconteceu no jogo de Itaquera, o Thiago desgarra, o Flamengo chega com um homem a mais. Aí um homem a mais com a qualidade do Vidal, o Vidal tem muito mais qualidade com a bola no pé que o João. A Dani não gosta que critique o João, não pode criticar o João. Não é que eu não gosto de criticar o João, é que eu acho o João melhor do que você acha. Não. O João é muito intenso, você muito acha regular, que ele só faz uma coisa dentro de excelente campo. marcador. O João precisa melhorar com a bola no pé. E falar isso não cai um braço. Claro. Ele precisa incluir, precisa melhorar também a maneira como ele se comporta em jogos mais tensos. Por isso que ele está fora da final. Não é porque foi cartão ou não foi. Ele deu uma entrada você vai ali. me desculpar, mas Não, aquele tá fora da cartão final que ele pelo amarelo tomou ali... injusto. Exatamente. Mas é uma Obrigada, opinião sua. Eu acho que a maneira como o Braulio dá o cartão é errada pela pressão. Ele não teve convicção. Ele pisa aqui e Mas tomaria o cartão no segundo tempo. Mas ele só deu tomaria uma o segundo porque ele perdeu deu a cabeça banda. A perna direita ele atinge o jogador. cai E de aí o rendimento debate depois. sobre como se deu o cartão Os não lances estão invalida, conectados, não né? invalida que pra mim foi um lance de cartão, uma falta. Agora, se o Braulio não deu na hora, se ele deu depois por pressão, é outro debate. Agora, é um João que tá sempre chegando um pouquinho além do limite quando deveria chegar com mais prudência. Então, esse jogador que ainda não dosa isso muito bem para um homem de marcação e precisa aprimorar com a bola, não é um jogador completo para mim ainda. Numa comparação... E aí, quando você Sabe chega, quantos só para terminar, jogos quando você o chega Vidal com fez gente a mais... inteiros com a camisa do Flamengo? Desculpa, repete, Rafa. Quantos jogos, vocês sabem? Sabem quantos jogos inteiros com a camisa do Flamengo o Vidal fez? Contra o Bragantino, não é? Contra o Bragantino, dia 1º de outubro. Então, assim, é só esse jogo. Então, assim, se você tiver como base, como amostragem, a capacidade física dele para jogar o jogo inteiro, é óbvio que vai ter algum momento que ele vai arrefecer, ou no início ou no final. Em algum momento ele não vai ser o jogador que ele pode ser. Mas é para isso que tem lá o Vitor Hugo no banco, é para isso que tem lá outros jogadores que podem ser utilizados durante o jogo. Eu acho que o Flamengo vai ter uma melhora de qualidade com a bola e vai ter sim uma natural perda sem a bola com essa alteração. Mas esse copo meio cheio me vai dizer que o Vitor fala, mas aí quando você fala do exposto, eu penso muito mais dentro da dinâmica que a gente falou inicial do Flamengo com a bola, que o Flamengo tem a ganhar. O Flamengo tem a ganhar com o Vidal. Sim, o Flamengo vai ter a bola, o Flamengo vai estar em casa. O Flamengo muitas vezes vai desgarrar, porque o Corinthians, sim, não consegue entregar intensidade o tempo inteiro para suportar a marcação com esse meio campo do O Flamengo. melhor jogador do Corinthians também Exato. não aguenta o jogo inteiro, que é o Renato Ou Augusto. você aguenta ou você deixa para ele pensar em algum momento que tiver a bola. E ele não vai fazer isso, eu imagino. Ele não vai ter um compromisso só defensivo amanhã. E aí, Olha o Vidal saindo aqui, gente. Opa! Imagem do Rafa. Ou do carro do Vidal. É isso aí, ó. Do nosso Lafayette, com o suporte do Igor. Nossa equipe técnica aqui dando todo o trabalho de qualidade dos padrões dos canais Disney. Olha só, a galera em cima do Vidal.
Ele parando para atender o torcedor, tirando foto, dando autógrafo, enfim, havia uma quantidade maior aqui de torcedores. Eu cheguei a contar 25, agora ali não tem sequer 20, né? O pessoal vai passando a hora e tal, vai desistindo de esperar os jogadores saírem, porque após o término do treino, né, alguns jogadores almoçam no CT, outros não. Esse almoço de hoje não é obrigatório aqui, só o de amanhã, do dia da concentração, é que é sim obrigatório. Está lá o sósia do Vidal, com quem nós conversamos dentro do F360 mais cedo, uma figuraça, ele já está aqui, foi lá perto do Vidal, levou a camisa para o Vidal autografar, é só isso que faltava, segundo ele, para poder fechar toda a sua coleção de material associado ao seu ídolo. E também entrevistamos o Covington de Arrascaeta, que disse que vai torcer para o Uruguai na Copa do Mundo, não para a seleção brasileira. O Leonardo é o nome dele, também está lá no meio daqueles torcedores. Não é nem sombra daquilo com o qual nós estamos acostumados a viver aqui, a vivenciar no dia a dia do Flamengo, né? A saída de jogadores do treino em momentos agudos, decisivos. É apenas uma pequena amostragem, pouca gente aqui na saída do CT Jorge Alau. Amanhã é que eu imagino nós teremos uma presença muito mais maciça de torcedores após o horário do lanche para acompanhar o ônibus até o Maracanã para o jogo das 9h45. E aí quem vai hoje acaba se dando bem, né? Porque consegue que o jogador pare, abra a janela, fala e devolve lá no Rafa que ele tem que encerrar, que ele tem outros... É isso daí, nação. Então arrisca o palpite nos comentários, deixa o seu like, se inscreva no canal. Sempre vamos ter aqui o pré-jogo e o pós-jogo do Mengão. É isso daí, nos vemos no próximo vídeo.